Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Tudo belezinha? Tudo certinho? Então tá joia, hein? Vamos caminhando, vamos buscando a Deus, vamos confiando, porque Deus ele tem feito grandes coisas. E eu tenho certeza que continuará fazendo, porque você não tem nem noção. Você não tem noção o quanto que ele te ama, tá bom? Esse é o seu programa de todos os dias, a hora do fone. Deus tem levantado homens para o evangelho da salvação, para que a boa palavra de Deus chegue aos ouvidos daqueles que necessitam. Eis que neste momento, chegando para abençoar sua vida, o homem de Deus, Pastor Marcos Cruz, trazendo uma palavra de reflexão da boa palavra do evangelho para o seu coração. Maravilha de Deus, olha que bênção. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, pelo teu carinho, tá bom? Fazer aquele convite todo especial, que você possa entrar no nosso canal, que você possa se inscrever, que você possa fazer parte, interagir conosco ali. Vai ser muito bom ter você conosco, tá certo? Então fica esse convite para você se inscrever, ativar o sininho e também a palavra todas. E aí pronto, você vai fazer parte da nossa família, a família Hora do Fone. Será bem-vindo com toda certeza. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. De repente, vai soar nesse momento uma pergunta para você. A pergunta seria essa: onde está o seu irmão? A Bíblia diz assim que é melhor dois do que um, não é verdade? Mas imagine você comigo. Muitas vezes, muitas pessoas elas querem ser individuais. A Bíblia ensina uma coisa, mas elas querem fazer outra. A Bíblia diz, olha, é melhor dois do que um, porque se de repente na caminhada um se cansa, o outro vai ajudar aquela pessoa a se levantar. Mas não, existe muitas vezes um egoísmo próprio, um orgulho próprio, sabe? E aí a pessoa, ela não aceita opiniões, ela não aceita sugestões, não aceita dicas. Então, eu penso comigo que ser irmão, na verdade, né, é andar lado a lado. Mas muitas vezes tem pessoas que elas querem correr na frente. Elas não esperam. Elas querem estar sempre um passo à frente da outra. Ah, diz que é irmão, diz que é um amigo do peito, mas sempre quer estar à frente. Ela sempre quer ganhar mais. Ela sempre quer ser melhor do que o outro. Ela sempre deseja realmente ter a maioria das atenções para ela. E agora imagine você. Só que o que eu penso diante de tudo isso é que muitas pessoas fazem assim, mas não para glorificar a Deus. Porque quando uma pessoa cresce, evolui, ela alcança metas, objetivos, sonhos que de repente foram traçados, e isso ela glorifica a Deus com isso, é uma coisa. Mas tem muitas pessoas que elas fazem isso, sabe para quê? Para esfregar na cara do outro. Do tipo assim, eu consegui, e você? Eu venci, e você? Então, que tipo de irmão seria esse? Que tipo de pessoa seria essa? Então, tudo que você precisa fazer nessa vida, seja para o louvor e a glória de Deus, para agradar a Deus. É o que fazia Abel. E isso, a Bíblia diz que incomodou muito o seu irmão. Eu estou falando aqui de Caim e de Abel. Lembra da história? Está lá em Gênesis 4. Você vai analisar aí essa narrativa, essa história, vai contar tudinho a respeito deles. Só que tudo que este jovem, né, esse moço fazia, chamado Abel, era para, como eu disse aqui, o louvor da glória de Deus. E isso foi incomodando ao ponto de deixar enfurecido o seu irmão Caim. Então eu quero dizer uma coisa para você. Você quer conhecer essa pessoa que está caminhando com você de verdade? Você que muitas vezes tem
batido no ombro dela ou nas costas dela e você tem falado para outras pessoas assim: olha, esse daqui é um verdadeiro irmão para mim. Olha, eu tenho coisas confidenciais que eu revelo para ele, segredos que eu não conto nem para minha mãe, eu conto para ele. Esse sim é um verdadeiro amigo. E aí eu vou dizer uma coisa: você quer conhecer realmente, saber se é um verdadeiro amigo? Comece a crescer na vida para ver. Comece a possuir algumas coisas que venha te levar para um outro patamar para você ver. Vai crescendo com Deus para você ver. Assim como aconteceu com aquele jovem, com Abel. Quando ele começou a crescer, quando ele começou a se destacar diante de Deus e para com Deus, pronto. O próprio irmão de sangue dele começou a invejá-lo. O próprio irmão de sangue dele foi contra ele. A Bíblia diz que o próprio irmão de sangue dele deu cabo na vida dele. Matou a Abel. Poxa, que triste. E aí vem a pergunta que eu fiz ainda no começo da mensagem. Porque a Bíblia diz que quando aconteceu isso, do próprio Deus, olha, do próprio Deus, veio essa expressão, essa pergunta. Ele chegou diante de Caim e disse: onde está o seu irmão? Mas olha o que Caim respondeu. Ele disse assim: olha, por acaso sou eu o guardador? Ou seja, digamos que fosse para os dias de hoje. Por acaso eu sou babá dele? Por acaso eu sou um cuidador dele? Não, não sou não. Eu não vou saber onde que ele está. Só que ele não sabia que ele estava conversando, ou retrucando, ou dando uma má resposta para um Deus que tudo conhece, para um Deus que tudo vê. E aí eu digo para você, poxa vida, não é fácil isso, é complicado. Então Deus, ele teve essa conversa, esse diálogo com Caim, e aí que Caim entendeu a atrocidade que ele tinha cometido, a falha que ele tinha cometido. E aí eu aprendo com essa lição e eu reparto com você. Porque uma coisa é quando nós pegamos um dos lados da moeda e nos sentimos como Abel, por exemplo. Muitas vezes nós somos reprimidos, perseguidos, maltratados, humilhados, assim como Caim procurava fazer com seu irmão. Então muitas vezes nós nos sentimos como um Abel da vida. Mas a questão é, você já parou para, de repente, olhar para o outro lado da moeda e perceber que, de repente, às vezes nós agimos também como Caim? Credo, pastor, eu não sou um assassino. Eu não tenho essa coragem de matar ninguém, não. E aí eu digo para você, eu não sei se é o seu caso, mas eu já presenciei muitas vezes. Tem pessoas que elas acabam matando o seu irmão, ou seja, matando o seu próximo. Como? Agindo com indiferença, agindo com um certo orgulho, agindo com desprezo. Muitas vezes você já presenciou pessoas que gostam, até usam-se essa expressão: o fulano é um sarrista de primeira. Só vive tirando sarro das outras pessoas. Só vive tirando onda com as pessoas. Desprezando, menosprezando, sabe? Querendo, de repente, se impor com relação a elas. Querendo ser o melhor, querendo ser o maior, isso e aquilo. Humilhando muitas vezes. Quantas vezes você já viu esse tipo de coisa? Então, às vezes, tem pessoas que elas, infelizmente, de uma maneira indireta, talvez até mesmo sem intenção, mas acaba fazendo isso. Acaba agindo como um Caim da vida. E aí ela mata a outra pessoa com palavras, ela mata a outra pessoa com gestos, com atitudes, de uma forma brusca, de uma forma, que realmente castiga o outro, até mesmo com um olhar.
Você já ouviu aquela frase que um olhar ele diz tudo? Então tem pessoas que com um olhar ele consegue destruir a vida da outra por causa do ciúme, por causa da inveja, por causa do orgulho, enfim, é uma série de situações. E aí vem a pergunta, e essa pergunta ela não vem vazia para você e nem para mim. E a pergunta é: onde está o seu irmão? Como que está o nível de preocupação que você tem com o seu irmão? Quando eu estou falando de irmão, eu não estou falando aquele seu irmão biológico que nasceu da mesma barriga da sua mãe, não, viu? Eu estou falando do seu próximo. Porque a palavra do Senhor nos instrui dessa maneira, que temos que amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Tá bom? Então que Deus te abençoe grandiosamente. Pensa nisso com carinho. Tá bom? De repente Deus está dizendo e fazendo essa pergunta: onde está o seu irmão? Não faça você como fez Caim, não, viu? Não vá responder de uma maneira brusca e grotesca a Deus, por favor. Entenda o que eu estou te dizendo, porque é muito sério. Não vá querer você fazer a mesma coisa. Por acaso, o que eu tenho a ver com o meu irmão? O que eu tenho a ver se ele não quer saber de Deus? O que eu tenho a ver se ele prefere o álcool do que a Deus? O que eu tenho a ver se ele prefere as drogas do que a Deus? O que eu tenho a ver se ele prefere roubar, se ele prefere mentir, se ele prefere matar, se ele prefere isso ou aquilo? Olha, ele precisa de ajuda. Pastor, mas eu não posso viver 24 horas por dia com uma pessoa que não quer saber de Deus e só faz coisas erradas. Não tem problema. Você pode chegar diante dela através da oração, através da sua fé, através de uma palavra, através de uma mensagem, tá bom? Até mesmo uma mensagem como essa que a gente tem ministrado na hora do fone. São tantos temas, tantas coisas lindas que Deus ele tem falado com você. Você se lembrando daquela pessoa. Poxa vida, peraí. Deus fez uma pergunta para mim: onde está o teu irmão? Poxa, eu estou lembrando aqui agora. Eu vou mandar uma mensagem para ele. Vou mandar uma mensagem da hora do fone para ele. Porque Deus tem falado tantas coisas lindas aqui comigo e vai falar com o meu irmão, vai abençoar a vida dele. Então, ele está dizendo para você agora, Deus, através da sua palavra, está dizendo que você precisa se preocupar um pouco mais com o seu próximo, amar, respeitar, valorizar até mesmo quando você vê que ele está crescendo, evoluindo, porque aqui eu disse os dois lados da moeda. Tem o lado onde nós muitas vezes nos deparamos, como aconteceu com a vida de Abel, né? Eu tenho certeza que você já passou por isso muitas vezes, já foi humilhado, já muitas vezes foi, de repente, pessoas usaram até de uma forma de chacota contra você, entendeu? Te menosprezaram. Poxa, quem já não se sentiu um Abel da vida? Eu tenho certeza que sim. Já tentaram destruir suas emoções, já tentaram matar as suas emoções, mas você está aí firme. Então continue, avance, vá em frente, não desista, não pare, entendeu? Não se submeta a esse tipo de coisa, mas siga em frente e olhando sempre para Deus. Mas por um outro lado da moeda, não se esquece não, viu? Às vezes, também, nós entendemos que nos passamos às vezes por Caim. Menosprezamos, humilhamos, maltratamos, entendeu? Acusamos. Então, fica essa reflexão para a sua vida e que Deus te abençoe grandemente no nome de Jesus. É momento de oração com o pastor Marcos. Ligue a sua fé, a sua devoção e o seu coração em Deus. Grande Deus, eterno e soberano Pai, tão somente eu agradeço por essa palavra, tão somente eu agradeço, porque eu acredito que essa pessoa, ela conseguiu pegar, ela conseguiu entender, Senhor, para poder fazer a comparação com relação aos dois lados da moeda. Ela pode fazer essa análise. Quem ela tem sido nessa vida? Ela tem vivido o lado Abel da vida?
muitas vezes sendo humilhada, menosprezada, desprezada. Muitas vezes, Senhor, pessoas se levantando contra ela, Senhor, mas ela ainda permanece firme, acreditando nas tuas promessas e no seu milagre. Ou talvez, quem sabe, o outro lado da moeda, representando a Caim. Talvez essa oração esteja encontrando tantas pessoas que lá no fundo do coração elas vão tentar impedir de acreditar que são pessoas que, infelizmente, têm sido usadas para humilhar os outros, para menosprezar, com atitudes severas, com atitudes impensáveis muitas vezes, ferindo com palavras, com atitudes, com gestos. Oh, meu Deus, por favor, existem ainda nessa vida esse tipo de situação aonde podemos nos deparar com esses dois lados. Aquele que profere e procura fazer o bem e aquele que só tem mal no coração. Deus, que essa oração alcance a todos, até porque a sua palavra diz que o sol, ele brilha para todos. Então que todos sejam alcançados e transformados de acordo com aquilo que o Senhor verdadeiramente deseja. Esta é a oração que faço e creio, junto com esta pessoa que também acredita e que está dizendo graças a Deus. Muito bem, chegamos ao ponto final do seu programa, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente. Um forte abraço, aquele beijo no coração e até o próximo programa, A Hora do Fone.